Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa classe bíblica online, intitulada De Volta ao Futuro com o Profeta Daniel. Nós estamos muito felizes de receber todos vocês, aqueles que nos assistem, aqueles que poderão assistir posteriormente a esse estudo, porque eh, a gente fica, a gente vê que o Espírito Santo está trabalhando no coração de todos nós, tanto para aprender mais a palavra de Deus, quanto para querer colocar em prática as suas verdades. É por isso que nós queríamos cumprimentar novamente, dar as boas-vindas a todos aqueles amigos da Novo Tempo que aceitaram o convite para estudar a Bíblia, estudar o profeta Daniel, e também cumprimentamos a algumas mães do grupo dos grupos Famílias em Oração, que aceitaram o nosso convite também para participar dessa classe bíblica, que ocorre toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30 horas. Para nós começarmos, nós vamos fazer uma oração, pedindo ao nosso Deus que seja conosco no estudo da palavra de Deus. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Obrigado porque ainda teu Espírito Santo toca o nosso coração para podermos abrir a tua palavra e entendermos as tuas verdades. Queremos entender um pouco do que o profeta Daniel viveu e quais as implicações da história dele e dos seus amigos para o nosso tempo e a nossa vida. Queremos pedir a bênção do teu Santo Espírito sobre cada pessoa que assiste, vai acompanhar essa classe bíblica online, e por aqueles que assistirão em um outro momento, ó Deus, que tuas bênçãos possam recair, tua proteção, teus cuidados sobre cada uma dessas pessoas. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo nossas limitações, porém confiamos nos méritos do nosso querido Salvador, e por isso que nós oramos no nome dele, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Me permitam colocar uma apresentação que eu tenho aqui comigo para que nós possamos utilizar como guia. Essa apresentação será postada no grupo de estudo que nós formamos para nós nos comunicarmos por lá. O título da nossa série, De Volta ao Futuro. Até parece que nós copiamos, não sei se vocês se lembram, ou alguém conhece ou assistiu o filme intitulado De Volta ao Futuro. Por que nós estamos utilizando esse título como chamariz para nosso estudo? Porque de fato nós faremos uma viagem no tempo. Nós iremos para o passado, nós voltaremos para o momento em que Daniel e seus amigos passaram por uma série de episódios ao longo da vida deles, saindo de Israel, indo para a Babilônia. Porém, essa história vai nos projetar para o futuro, para que nós possamos entender como isso pode afetar a nossa existência, a nossa vida, e os detalhes da história desses homens têm implicações para o que a gente está vivendo hoje, para o que a gente vai viver e para os eventos finais pouco antes da segunda vinda de Jesus. São algumas perguntas que a gente vai tentar responder na nossa série. Por isso que nós vamos estudar com vocês qual foi a jornada, qual foi a caminhada de Daniel e seus amigos, depois de ter saído de Jerusalém, tendo sido exilados na Babilônia, o que eles fizeram lá, por quais situações e circunstâncias eles passaram, quais dificuldades, desafios e como eles venceram, mediante o poder de Deus. Por isso, nós vamos tentar contextualizar em primeiro lugar, para entender em que momento da história se encontram escritas essas histórias de Daniel e seus amigos. Um resumo do resumo da Bíblia até o momento em que Daniel escreve o livro com seu próprio nome, intitulado com seu próprio nome. Quando nós, cristãos, nos deparamos com a origem do povo de Israel, nós precisamos lembrar de que foi Abraão quem deu a origem ao povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus e ele foi chamado
para sair da Babilônia. A Babilônia se encontra nessa ilustração na região que atualmente é o Iraque, entre os rios Tigres e Éufrates. A Bíblia menciona que ele saiu de Ur dos Caldeus, no, no momento e numa situação onde a sua família e toda a cidade ao redor se encontrava em idolatria. Então Deus viu o coração, a atitude e a fé de Abraão e o chamou para um propósito muito específico. Por isso que em uma relação de confiança, Abraão deixou a Babilônia e ele percorreu mais ou menos essa linha tracejada, passando pela Síria, contornando o deserto nessa região e descendo até a região da Palestina. E ali ele acampou em diversos lugares até que finalmente Deus lhe mostrou onde deveria se situar para ter uma descendência, criar os seus filhos e cumprir as promessas de Deus. Então, passaram-se os anos, Abraão teve filhos e os seus descendentes foram Israel, né, mais conhecido como Jacó. Abraão teve a Isaac, Isaac foi o pai de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Israel foi para o Egito no momento em que José, seu filho, se tornou governador do Egito. Ali ele teve a oportunidade de se situar na região do Egito para que eles pudessem ser acolhidos por um faraó que confiava em José. Então o faraó concedeu muitas terras boas para que eles pudessem ser acolhidos no momento em que aquela região toda passava por muita dificuldade de alimento. Então Israel desceu para o Egito, porém passaram-se os anos e um novo faraó chegou e ele, esquecendo-se de quem era José, ele começou a colocar dificuldades para o povo de Israel, vendo que esse povo era abençoado. Então, Egito escravizou Israel e Israel estava com muitas dificuldades, estavam sofrendo muito, até que Deus ouviu as orações deles e usou o seu servo Moisés para resgatar esse povo. Então, Israel é resgatado e ele retorna para a região da Palestina, iniciando a peregrinação do Êxodo. Tá bom? Então, nós estamos avançando na linha do tempo, até nós, depois de muito tempo, depois de ter passado pelos juízes e o povo de Israel tendo visto que as nações ao redor tinham reis, eles pediram a Deus um rei. Então, Deus atendeu o seu pedido e ungiu Saul como primeiro rei. Depois veio Davi, escolhido por Deus, e o filho dele, Salomão, que instauraram as duas e mais importantes e influentes reinados daquela época. Aqui nesse mapa a gente mostra bem rapidamente quais foram os territórios daquele chamado Império de Salomão no momento. Depois da morte de Salomão, infelizmente, a nação, as 12 tribos se dividiram. 10 tribos se juntaram e se uniram e formaram o reino de Israel, que foi reinado, que foi liderado, né, o seu rei foi Jeroboão. E no lado sul, a tribo de Judá e a de Benjamim formaram o reino de Judá, sobre a liderança de Roboão. Daí em diante, começam duas dinastias e a história de duas nações que deveriam ser uma só, duas nações irmãs que chegaram inclusive a lutar. Uma coisa que é muito nítida também na Bíblia é a apostasia que se iniciou copiando os hábitos, costumes de outras nações pagãs ao redor. Esse povo se esquecera de quem era seu Deus e qual deveria ser a sua missão diante da influência que eles poderiam oferecer positiva para essas outras nações. Dessa maneira, e em virtude de
tanta desobediência, rebeldia e negligência, Deus permitiu que Babilônia, saindo da região de Ur dos caldeus, não mais conhecida talvez naquele momento como Ur, mas sim como a Babilônia, né, viesse no mesmo percurso, muito semelhante. O rei Nabucodonosor liderou os seus exércitos para atacar Israel. A Babilônia conquistou a Síria e a Síria, a Síria e a Assíria, que são duas nações diferentes, para depois conquistar Israel e finalmente Judá. Até que a capital, Jerusalém, foi queimada, foi destruída e nada restou daquilo que em algum momento era reflexo das bênçãos de Deus para com seu filho Salomão. O templo foi destruído, a nação perdeu a identidade, parecia que tudo estava perdido e a pergunta que todos tinham na mente é: por que estava ocorrendo isso e como Deus tinha permitido que essa tragédia ocorresse com a nação escolhida por ele? Nesse momento surge então Daniel em cena e ele junto com seus amigos. Na época, Daniel não era profeta, era um menino, em torno de 17 anos. Ele e seus amigos foram exilados, foram enviados como escravos, né, como súditos para a Babilônia. Eles percorreram, e a cor está propositalmente de preto, porque foi uma jornada de mais ou menos 2.000 quilômetros de sofrimento, de luta, de reflexão, de angústia, deixando para trás uma história de promessas não cumpridas, porque essa nação fora destruída pelo ataque da Babilônia. Assim, rapidamente, a gente queria mostrar em que momento da história aparece Daniel, né? E em que momento ele é levado para a Babilônia. Nessa linha do tempo, nós temos ao redor, né, do ano 4000 a.C., só para localizar a época em que o povo, em que ocorreu a criação. Nós temos 2.300, mais ou menos, né, anos antes de Cristo, onde ocorreu o dilúvio. O êxodo teve início no ano de 1445. O rei Salomão, o rei Davi, os seus reinados ocorreram por volta do ano 1000 a.C. E a primeira invasão da Babilônia contra Jerusalém foi no ano 605. Foi quando Daniel foi levado para o cativeiro. Aqui nós temos também a localização de quando Jesus morreu, 31 anos depois do seu nascimento, e nós localizamos aqui, né, no momento em que nós encontramos neste ano, 2021. Apenas estamos usando o gráfico do ano passado. Então, em que momento viveu Daniel? Aqui nessa linha laranja foi o tempo mais ou menos da vida de Daniel, entre 80 e 90 anos. As suas profecias vão desde a localização dele no contexto da Babilônia e se projetam até pouco antes da segunda vinda de Jesus, um pouco além dos dias presentes. Nós não estudaremos as profecias a fundo, porque, como eu comentei, nós vamos focar e nós vamos estudar a história, a parte histórica do livro de Daniel, que é a primeira metade desse livro. Então, posteriormente à invasão de Jerusalém, teve o trabalho de Esdras e Neemias na reconstrução do templo, com a aprovação do rei da Pérsia. E ali você tem na Bíblia, você pode encontrar mais detalhes lendo esses livros, os livros de Esdras e Neemias. Para quem conhece um pouquinho melhor de história, vai saber dizer de que existiram 3 invasões. A Babilônia atacou e invadiu no ano 605, no ano 598 foi a segunda e a terceira no ano 586. Foi uma campanha até a completa dominação de toda aquela região da Palestina. Daniel e seus amigos foram para o exílio na primeira invasão no ano 605 a.C. Pois bem, o livro de Daniel, ele é dividido em 12 capítulos. Os teólogos separam o livro de Daniel numa primeira parte, que é histórica,
que vai do capítulo 1 até o capítulo 6. Então, esse será o foco dos nossos estudos. Nós teremos 10 encontros, esse é o primeiro, onde nós podemos recapitular, estudar, né, lendo o livro de Daniel, esses capítulos, nós veremos a parte histórica com as implicações proféticas. Lembre-se, nós faremos uma viagem ao passado, de volta, e iremos ao futuro, usando como projeção todos os detalhes da vida desses homens e essas histórias para os nossos dias. Nós traçaremos paralelos, veremos como Deus, entre aspas, escondeu as profecias para seus filhos, para aqueles que buscam e desejam entender como Deus vai levar e conduzir o seu povo para a última das terras prometidas, neste caso a Canaã celestial. A terra da promessa onde não mais haverá morte, doenças ou separação. Nesse sentido, Daniel capítulo 1 até o capítulo 6 será nosso foco e nossa atenção. Os capítulos 7 até 12 contêm o que de fato são conhecidas como as visões proféticas e as profecias. Ali aparecem simbologias como mar, ventos, cabeças, chifres, bestas, entre outros, e os mais importantes, que definem de fato as profecias de Daniel. Nós, quem sabe, futuramente proponhamos uma segunda série de estudos, numa classe online parecida a essa, dependendo da adesão e da resposta de todos vocês que estão nos assistindo. O momento em que, de fato, estudaremos uma profecia, e por isso está sublinhado ali o capítulo 2, será quando nós, nesse capítulo, estudaremos a profecia da imagem majestosa que o rei Nabucodonosor teve como visão, e ali Daniel, recebendo revelação de Deus, mostrou qual seria o futuro do mundo através de uma sucessão de reinos principais que teriam hegemonia na terra, desde a época de Daniel, na Babilônia, até pouco antes da segunda vinda de Jesus. Então, é um assunto fascinante. Nós vamos agora não entrar no estudo de fato, mas nós vamos fazer uma visão geral de cada um desses capítulos, colocando e inserindo o título, né, o capítulo correspondente para cada estudo que será proposto nesta série. O primeiro capítulo do livro de Daniel, ou talvez, se a gente pudesse usar esse termo, né, o capítulo 0, porque não existe o capítulo 0, fala a respeito de uma palavrinha muito difícil de usar. A palavra é sofrimento, tribulação, angústia, dor. Essa foi a primeira etapa, a primeira fase que o profeta Daniel e seus amigos tiveram que passar, antes de chegar na Babilônia e depois de terem saído de Israel. O ataque foi terrível, destruiu Jerusalém, mataram seus pais, sua família, seus parentes, a nação, a pátria não existia mais, foi quebrantada, o templo foi destruído, os utensílios do templo foram levados para a Babilônia, suas famílias foram separadas. Nós não temos detalhes de como eles foram tratados, mas provavelmente eles foram algemados, eles foram castigados, foram violentados. E se nós pudermos já fazer alguma aplicação neste momento, não é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias? Tempos difíceis, inéditos de dor, sofrimento, angústia devido à pandemia que nós estamos vivendo. Há um ano atrás começou essa história que até hoje não parece ter fim e nós não sabemos quais serão os desdobramentos disso na nossa vida. É um assunto que está atingindo o mundo inteiro, um problema, uma calamidade, e a pergunta que surge, assim como talvez na cabeça desses meninos, onde está Deus nesse momento? Será que Deus perdeu o controle? Qual é o propósito do sofrimento, da tribulação? O que está por trás disso? Será que Deus se esqueceu de nós?
Ou existe um propósito para o qual Deus permite que o sofrimento nos atinja para algo maior que Ele deseja fazer em nós? Esse é o primeiro capítulo, nós estudaremos no nosso próximo encontro, da segunda-feira, 19h30. É interessante que depois de ter peregrinado por 2.000 quilômetros, mais ou menos, Daniel e seus amigos tinham tudo para desistir, tudo para esquecer a Deus, tudo para brigar com Ele. Porém, eles, no momento mais difícil da vida deles, eles decidiram permanecer fiéis, permanecer puros. Interessante, naquele dia vocês vão ver, com a professora Adriana, que a decisão por permanecer puros não ocorreu na Babilônia. Essa decisão ocorreu no tempo de angústia, no tempo mais difícil da vida desses jovens. Eles não decidiram permanecer fiéis a Deus no momento em que já estavam com as condições de príncipes, né, de estudantes da elite da Babilônia, junto com outros jovens súditos de outras nações. Eles decidiram antes. É por isso que nós precisamos pensar quais são as decisões que nós precisamos fazer hoje, num tempo de dificuldade, num tempo de calamidade pública. Se nós passarmos segurando nas promessas de Deus e a sua mão pela tribulação, nós poderemos, em confiança, decidir do lado de Deus e Ele não vai nos decepcionar, Ele não vai falhar conosco. As suas promessas são claras e elas se cumprem. O que ocorreu como prova de que Deus estava abençoando esses jovens? Eles se tornaram 10 vezes mais sábios e inteligentes do que os outros jovens súditos de outras nações. Por isso que eu gostaria de ler junto com vocês o capítulo 1 de Daniel, os versículos 20. E diz assim a palavra de Deus: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos de que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Que maravilhoso como Deus respondeu à decisão de se manter ao lado dele. E eles venceram. Eles foram uma luz no meio das trevas naquele momento. Esse foi o segundo passo. Não sei se você percebeu, estamos tentando usar a terminação são para os capítulos da nossa série para provocar justamente para que nós consigamos colocar na nossa mente quais são os passos que nós precisaremos percorrer. Sim, de fato, o primeiro vai ter que ser o sofrimento, a tribulação e a angústia. Depois nós precisaremos nos manter do lado de Deus, aconteça o que acontecer, para que então Deus possa, se for da vontade dele, nos revelar coisas grandiosas e maravilhosas. No capítulo 2 do livro de Daniel, Deus concedeu o dom da revelação, o dom profético a Daniel, e ele interpretou um sonho que o próprio rei Nabucodonosor tinha se esquecido. Dois fatos milagrosos. Como é que uma outra pessoa poderia dizer ao rei o que ele tinha sonhado numa noite anterior? E o segundo milagre, como é que o significado desse sonho poderia ser dado? Somente o Deus verdadeiro poderia revelar isso ao seu servo e profeta Daniel. A pergunta que nós sempre nos fazemos: se eu pudesse saber do futuro, quem sabe eu tomaria as melhores decisões. É interessante que todos nós precisamos, de alguma maneira, saber um pouco do que vai vir para tomar as melhores decisões. Onde vão estudar nossos filhos, onde nós deveríamos morar, onde deveríamos realizar os nossos investimentos, o que faremos no momento em que chegar à aposentadoria, como a gente vai lidar com a saúde dos nossos pais, o que gera ansiedade e angústia no seu coração em relação ao futuro.
Será que Deus quer revelar algo para você? Eu tenho certeza que sim. Eu não estou dizendo com isso que cada um de nós vai se tornar um profeta. Porém, eu sei que se nós em oração pedirmos a Deus a bênção de conhecer pelo menos o futuro, Ele vai nos revelar em tempo oportuno e o suficiente para que nós possamos continuar nos relacionando com Ele em confiança. Deus revelou a Abraão que ele tinha que sair da Babilônia. Será que ele está nos convidando também para sair da Babilônia? O que é Babilônia de fato nos nossos dias? Já ouviu dizer de que esse termo também é utilizado no livro de Apocalipse? Pois bem, quando você entender bem os 6 primeiros capítulos de Daniel, você estará muito bem embasado e muito preparado para poder estudar de forma mais assertiva o livro de Apocalipse. A sua simbologia, ela vai se encaixar de forma tão grandiosa como um quebra-cabeça de uma engrenagem perfeita com o livro de Daniel. Existe até um conselho de uma escritora cristã, Ellen White, que diz de que nós deveríamos estudar de forma em conjunta o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Lembrando apenas, qual é o primeiro passo, tanto de Daniel quanto dos filhos de Deus? Tribulação, decisão e revelação. É interessante que aqui aparece em cena um homem ímpio, um homem pagão, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Aqui começamos a ver qual será a jornada, qual será a caminhada daqueles que ainda não conhecem a Deus, porém aqueles que um dia aceitarão a salvação, o convite dado por Deus, e aqueles que também estarão junto com o seu servo profeta Daniel, no céu, na pátria celestial. Nós começaremos a analisar as atitudes do rei Nabucodonosor após a revelação e cumprimento desse sonho. E como a gente comentou, nós teremos a oportunidade, num segundo episódio desse mesmo capítulo 2, de estudar a uma das profecias mais grandiosas da Bíblia. A profecia que descreve, né, essa imagem majestuosa formada por diversos materiais, cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés misturados com barro e ferro, e uma pedra lançada, cortada do monte e lançada para os pés da estátua, que esmiuça, destrói todo o que constituía essa imagem. Então, nós vamos entender e dar um foco um pouco mais específico à pedra, o que significa, o que de fato é, qual é esse evento e como nós nos relacionarmos com ela. Muito, muito bem. No capítulo 3, nós poderemos estudar, olhando para a parte histórica, como esses 3 jovens foram libertos de uma fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor, ele se esqueceu quem era o Deus que revelou o futuro, que interpreta e conhece, né, até mesmo os mistérios da nossa mente. Ele revelou o sonho do rei. E ele, esquecendo-se da revelação, ele afirma e diz de que o seu reino perduraria para sempre. Por isso ele manda construir uma nova imagem, muito semelhante àquela, provavelmente, que ele sonhou, toda banhada em ouro. E então ele manda congregar todas as nações, seus súditos, e manda adorar, se inclinar diante dessa imagem. Era um momento muito difícil, porque aquele que não se inclinasse diante dessa imagem seria lançado na fornalha de fogo. O problema será, assim como foi no passado, será no futuro, a questão do grande conflito será resolvida através da verdadeira adoração. O inimigo vai propor, nos últimos dias, uma falsa adoração. Ele vai cobrir, ele vai colocar uma fachada, vai maquiar a mentira com a verdade, uma roupagem de verdade, vai parecer que você está adorando a Deus, porém, na verdade, você está sendo enganado. E quem está recebendo essa adoração é o arquiteto dessa farsa. Então, diante de um desafio de adoração e uma ameaça de morte,
um decreto de morte, Deus concede libertação para esses jovens. Eu tenho certeza de que se no futuro nós formos colocados diante de um desafio de adoração, envolvendo um decreto de morte, Deus poderá nos libertar. Se nós morrermos, seremos libertos para todo sempre e estaremos aguardando apenas a ressurreição. E se nós não morrermos e Deus nos conceder um livramento através de um milagre, será para a honra e glória de Deus e para que muitos possam conhecer quem é de fato o Deus verdadeiro. Você se lembra, e para quem não conhece, quando o rei, todos os seus súditos, viram o que de fato tinha acontecido naquela fornalha, todos reconheceram quem era o Deus verdadeiro. Não, nenhum dos deuses que estavam simbolizados naquela imagem. O Deus verdadeiro era o Deus de Daniel e seus amigos. Será que no futuro, em pouco tempo, e pela ação e o poder do Espírito Santo, milhares de pessoas conhecerão quem é o Deus verdadeiro? Quem sabe você nem precisa abrir a boca para que isso ocorra. Você apenas precisará se manter fiel e vencer um desafio de adoração. Lembre-se, Deus não vai colocar você ou eu diante de um desafio desse se nós não tivermos antes passado pela tribulação, decisão, revelação e finalmente a adoração e a libertação. Eu antes me enganava e eu achava que eu poderia, quem sabe, vencer um desafio desse. E eu fui tolo, porque como que eu poderia vencer uma ameaça de morte diante de um problema ou um desafio de adoração, se eu não conseguia decidir o que eu colocava na minha mente, no meu coração, nos meus pensamentos, na minha boca, no meu olfato, no meu tato. Se eu não consigo decidir me manter puro, como é que eu poderia vencer um desafio de adoração envolvendo risco de morte? Por isso é que Deus quer conduzir você e eu por uma jornada e com um propósito muito claro e definido para a nossa salvação e para que nós sejamos instrumentos nas mãos dele, para que muitas pessoas possam conhecer quem de fato é ele. No capítulo 4 do livro de Daniel, nosso estudo será intitulado Pregação. Nabucodonosor começou a ver quais eram as características de Deus, um Deus que conhecia o futuro, um Deus que preservava a vida dos seus filhos quando eles eram fiéis. E no capítulo 4 nós vemos como Deus tocou o coração e a mente desse homem, sendo que ele o rejeitou repetidamente, até o momento em que ele se tornou como um animal. Mesmo tendo recebido de Daniel as advertências, o chamado para o arrependimento, Nabucodonosor não se arrependeu. Porém, haveria esperança para esse homem? A Bíblia nos mostra que Nabucodonosor se transformou pelo poder de Deus num homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Se tem um homem que poderia ser destinado à perdição, esse homem é Nabucodonosor, um homem cruel, sanguinário, mandava retirar os olhos dos seus cativos, ele queimava as pessoas, ele destruía nações. Esse homem, aos olhos humanos, ele não mereceria e não poderia ser alcançado pelo Espírito Santo, mas ele foi. E ele representa todos aqueles que hoje têm um coração de pedra e um dia eles poderão abrir espaço para que Jesus possa fazer morada. E eles também serão salvos. Eles percorrem uma outra jornada, uma outra caminhada em paralelo àquela que Daniel está seguindo e os seus amigos, e eles também chegarão ao céu. Você conhece alguém que não conhece Jesus ou que se afastou dele, renegou a fé e hoje está afastado da sua igreja, da sua família? Não perca a esperança, porque Deus tem um propósito para essas pessoas. E até mesmo numa situação de dor, quem sabe Deus permita que essas pessoas possam retornar aos braços de Jesus.
Esse capítulo é muito interessante porque nos mostra como Deus e a sua graça podem salvar o pior e o mais terrível dos pecadores. Capítulo 5, nós estamos chegando ao fim da nossa visão geral, da nossa série. O capítulo 5 demonstra de que a graça de Deus tem um limite, tem um fim. Se Jesus um dia vai voltar e quando ele o fizer, não haverá mais tempo de arrependimento. Nesse sentido, Deus fará justiça, porque ele no futuro ele vai destruir a Babilônia. Porque a Babilônia colocou no seu coração que poderia ser maior do que todas as outras nações. Dessa maneira, o neto de Nabucodonosor, o rei Belsazar, organizou uma orgia, uma festa de dias e dias, onde tinha muita bebedeira, muitas mulheres, muitos amigos, e as coisas que eram feitas lá, a gente nem, quem sabe, nem poderíamos imaginar. E o que tornou, né, a situação ao extremo foi quando o rei Belsazar mandou trazer os utensílios e os vasos sagrados do templo, que em algum momento estavam em Jerusalém, para colocar vinho nesses utensílios sagrados e beber e convidar os seus amigos. Deus tomou uma atitude naquela mesma noite e mandou escrever na parede Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Seu reino tinha sido colocado à disposição do reino seguinte, dos Medos e dos Persas. Deus proferiu uma sentença contra a Babilônia. Quando o tempo de graça terminar, todos nós haveremos ou aproveitado as oportunidades e os convites que Deus nos faz, ou rejeitado. Não haverá graça para todo sempre. Pouco antes de Jesus voltar, a graça terá um fim e Deus, com a sua mão de justiça, precisará entregar as pragas, o castigo e o que os pecadores que não querem se afastar do pecado precisarão passar. Uma sentença após um julgamento. É isso que a Bíblia fala e isso vai se repetir assim como está escrito no capítulo 5 do livro de Daniel. O último capítulo da nossa série, o capítulo 6 do livro de Daniel, ele é o mais intrigante de todos. Por quê? Porque ali nós temos a conclusão da parte histórica e nós vemos como todos os eventos, né, da nossa série se repetem. Daniel passou por uma ameaça de morte, uma tribulação, dor e sofrimento já ancião. Ele teve que decidir se manter firme e fiel, orando ao único Deus verdadeiro. Deus revelou para ele algo. Ele o libertou, enviando um anjo para fechar a boca dos leões. Ele pregou para o rei Dario, naquele momento, e os que confabularam contra ele, tramando uma falsa ordem de adoração a favor do rei, eles são sentenciados à morte, eles são lançados para serem comidos pelos leões. É intrigante porque isso também vai se repetir no futuro. O que está por trás do que está ocorrendo? O que de fato vai ocorrer pouco antes da segunda vinda de Jesus? Esse capítulo vai nos revelar. Nesse sentido, queridos amigos, já chegando ao fim da nossa apresentação, os 6 primeiros capítulos de Daniel apresentam a Cristo como personagem central desses episódios. A Ellen White, essa escritora que eu comentei com vocês, ela diz de que cada uma das páginas da Bíblia descreve de forma maravilhosa a presença e fala a respeito de Cristo e do Messias. Se você analisa todos os livros da Bíblia, Jesus está lá. E especificamente nos 6 primeiros capítulos de Daniel, a experiência dele no capítulo 1 de dor e sofrimento é a mesma que Jesus teve quando ele veio aqui nessa terra. Dor, sofrimento, humilhação. No capítulo 2, o sonho. Cristo é a pedra que vai substituir e o seu reino é representado por essa pedra que vai perdurar para sempre e vai destruir todos os outros reinos.
Cristo, no capítulo 3, entra dentro da fornalha para poder resgatar os seus amigos da morte. No capítulo 4, Cristo é aquele que, em soberania, decide e permite que Nabucodonosor se torne como uma fera, como um bicho do mato, e então ele remove reis e coloca de volta, depois de uma mudança, de um arrependimento do rei Nabucodonosor. Cristo é aquele que dá a sentença contra a Babilônia e destrói a hegemonia que Babilônia tinha até aquele momento. Deus tem o controle da história deste mundo. Se ele põe e remove reis, o inimigo nada pode fazer diante da vontade divina. Capítulo 6, Cristo também foi acusado falsamente, como foi Daniel, e os governadores, Pilatos, não conseguiu livrá-lo da morte, embora soubesse que esse homem era inocente. Pilatos não sabia que Jesus era inocente. O rei Dario sabia que Daniel era inocente. Que interessante a comparação entre Cristo, né, e como ele aparece na simbologia dentro dessa história, de Daniel capítulo 1 até 6, com as implicações para os nossos dias. Dessa maneira, lembre-se, apenas utilizando como uma forma de rima, a terminação são, nossos estudos serão a tribulação, decisão, revelação, adoração, libertação, pregação, dos capítulos 1 até o 4. No capítulo 5, nós veremos como será o castigo para a Babilônia e os instrumentos de Satanás, como foi no passado, o que isso tem a ver com a Babilônia do presente, que depois será destruída no futuro. E no capítulo 6, a junção e a união de todas essas palavras-chave numa única história fascinante. Daniel na cova dos leões e sendo liberto pela mão do anjo. Há quem diga, não lembro quem é atribuída essa frase, mas um amigo meu, ele compartilhou comigo e eu acho que faz todo sentido. A história é a profecia cumprida e a profecia é a história predita. Se você quer conhecer o futuro, se você quer saber quais serão os passos que Deus, por onde os quais Deus vai te levar, estude junto conosco essa série, que você vai entender o propósito de cada um desses passos. E qual é o propósito que Deus tem ao te levar por esse caminho para te levar até um dia junto com o seu filho para um encontro feliz. Nós gostaríamos de estender um convite para que cada um de vocês aceite estudar junto conosco os demais capítulos do livro de Daniel. Nós começaremos segunda-feira que vem a falar a respeito do sofrimento, da tribulação e da angústia. Por que falar sobre isso agora, nos nossos dias? Porque nós estamos passando por isso. Qual é o propósito de Deus com isso? Onde vai terminar? O que precisa acontecer conosco para que possamos ser filhos de fato de Deus, dependendo da sua mão, e aceitando Jesus, possamos viver assim como ele passou, dor e sofrimento, porém sem perder a esperança e com a alegria de usufruir um pouco desse sofrimento para entender o quanto Jesus nos amou. Você gostaria de aceitar esse convite, de estudar mais a palavra de Deus junto conosco, toda segunda-feira, às 19h30 às 20h30? Está aí o convite. Nós gostaríamos de dizer a vocês que vocês fiquem totalmente à vontade para nos enviar alguma mensagem, uma sugestão lá no nosso grupo de estudos. Esse é o meu primeiro pedido. Fiquem à vontade para fazer perguntas, nós vamos responder durante a semana. E meu segundo pedido é que você termine junto conosco cada um dos capítulos até o final da série. Você vai ver que nós vamos avançar como se fosse um degrau. Um estudo nos leva a entender o próximo e o seguinte, até que, concluindo, nós possamos ter uma visão mais clara
do que de fato vai acontecer até o final dos nossos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, te conceda paz, segurança a você e a sua família. É o meu desejo e oração para cada um de nós. Até a semana que vem, segunda-feira, 19h30, nosso próximo encontro. Um forte abraço. Nós terminaremos com uma oração para nos despedirmos. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos por esses momentos onde nós podemos sentir a tua influência, Senhor, nas nossas vidas, falando no nosso coração de que nós precisamos percorrer uma jornada, uma caminhada, e que tu sejas o nosso guia, ó Deus, para que nós possamos chegar a um bom fim, a um destino que está sendo planejado por ti para nós. Que nós possamos aceitar em confiança, porque nós sabemos que tu sabes e conheces o futuro e desejas o melhor para nós. Por isso, ó Deus, queremos te pedir que estejas com cada uma das pessoas que está assistindo esse estudo, que vai receber o material, que eles possam estudar, confirmar tudo que é dito aqui, ó Deus, e que eles possam tomar decisões a favor teu, e para que nós possamos refletir o amor que tu um dia demonstraste na cruz do Calvário, Deus. Queremos te agradecer por tudo, por esses momentos, e confiamos na tua proteção até a semana que vem. Nós pedimos tudo isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.